Boa noite, pessoal. Lionel, tentar aqui explicar um pouco acerca da interface, tá? De uma forma um pouco diferente, tá, pessoal? Então vamos lá. Imagina que aqui a gente tem uma função, tá? Uma func no Go, tá? E essa função ela tem um parâmetro int, certo? De inteiro, tá? Vamos só lá. Uma função que ela tem um parâmetro int, tá? Que tipo eu preciso utilizar para atender essa função? Claro que tipo inteiro, né? Então, int, tá certo? A gente está explicando aqui, vamos lá. Então, a função precisa do tipo inteiro e eu tenho que mandar um inteiro, né? Quais são os possíveis valores quando a gente fala de inteiro? Eu não vou chegar nos valores corretos do Go, mas são valores inteiros, -1, -2, 2, 5, 6, tá? Não posso colocar valores, digamos assim, quebrados ou decimais, eles têm que ser números inteiros, tá certo? Então, esse número aqui, ele é um número inteiro, então ele pode ser utilizado aqui na função. Então, aqui, pessoal, a gente tem os, digamos assim, tipos, e aqui seriam possíveis valores, tá? Que atenderão este tipo, tá certo? E aqui, função, tá? Vamos escrever aqui função, tranquilo? Eu não poderia, numa função que aceita inteiro, colocar string, tá certo? Então, aqui nessa função, certo? Nessa função, vamos lá, ela precisa de um tipo inteiro e os tipos inteiros deveriam estar nesse conjunto aqui de possibilidades, tá certo? Eu não poderia escolher o vamos aqui como sendo um resultado, ou seja, uma possibilidade para essa função. Isso aqui não iria aceitar, porque ele não é um valor, um possível valor inteiro, tá? O vamos é um string, então não iria aceitar. Continuando, eu tenho uma função string, que eu vou precisar de um tipo string, tá? E os valores possíveis, um conjunto de caracteres, né? Digamos assim, conjunto de caracteres aí que vai determinar como sendo string, né? Um vamos, um, sei lá, uma série de caracteres aqui que a gente pode considerar como sendo do tipo string, que irá satisfazer a função. Portanto, esse cara aqui, ou melhor, esse valor, por ser do tipo string, ele pode ser utilizado como parâmetro da função. Já os números, só pessoal, como eles não têm essas aspas, né, duplas, ele não seria utilizado, né, não seria um valor possível para o string, portanto, não deveria ou não seria possível utilizar aqui na função que espera um parâmetro string. Beleza. E como que funcionam as interfaces? Interface. A interface é um tipo abstrato, tá certo? Então, quando você define a interface, pelo menos no Go, a gente define os métodos que ela tem, tá certo? O que que ela pode fazer, né? Como diz aqui na parte do Go, se anda como pato, se faz quá como pato, é pato, tá certo? Então, a interface ela tem um método, né? Vou colocar aqui um método somar, ou soma, tá certo? E quais são os possíveis valores que atendem essa interface e que poderiam ser utilizados aqui na função, né?
Para atender a interface tem que ser um tipo ou uma estrutura, tá? Eu vou utilizar aqui a estrutura para ficar mais fácil, tá? Então seria um tipo, vou colocar aqui tipo A, struct, né? E esse tipo A, ele tem que ter um método chamado soma, tá? Por ter o método soma, ele vai implementar a interface, tá certo? Então aqui, ó, esse tipo aqui, por ele ter o método soma, ele vai implementar a interface, então ele pode ser utilizado aqui como parâmetro da função, tá? Por, por ter o método que implementa essa interface. Então ele vai ser utilizado, ele pode ser utilizado para essa função. Vou dar um outro exemplo. Se a gente tivesse uma estrutura do tipo B, que também implementasse o método soma, essa estrutura também, certo? Poderia ser uma estrutura ser utilizada nessa função, como parâmetro da função, entendeu? Então, assim como o int tem várias possibilidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10, etc., né? O string tem várias possibilidades, vamos, né? Qualquer texto aí que seja um string, ele pode ser utilizado. A interface também permite uma série de estruturas que, digamos assim, atendam a interface, tá? Se eu tiver aqui um tipo C, que ao invés de soma, fosse um soma com string, tá? Esse tipo aqui já não implementa a interface soma, tá? E por conta disso não seria possível ser utilizado nessa função como parâmetro, tá certo, pessoal? Então assim, se a gente está compreendendo aqui, ó, como a interface torna o nosso código mais fácil de substituir, né, aquela estrutura ou aquele parâmetro da função, ó. Vou mostrar como a interface consegue fazer isso assim, ó. Vamos supor que aqui eu criasse uma função que precisasse de um tipo concreto chamado B. O único tipo aqui possível para atender essa função seria um tipo B, né? E aí, ó, tá fixo, tá preso, ó. Eu não tenho essa possibilidade de variação, ó, de opções, ó. Aqui eu tenho uma quantidade variável limitada, mas variável de opções. Aqui eu tenho uma quantidade bem mais, né, quase que não vou dizer infinita, mas é indefinida de opções, né? Porque o string você pode criar uma cadeia de caracteres aí inúmeras, né? Então você tem uma quantidade bem definida de opções. Aqui eu já tenho opções, né? Elas são mais limitadas, mas eu tenho capacidade também de criar novas opções aqui. Basta eu criar uma estrutura que implemente esse método da interface, e aí você já pode utilizá-la na função, mas quando eu crio uma função com um objeto concreto, ó, eu já limito, né? Eu já não consigo trocar aqui de A para B. Eu teria que criar outra função que solicita A para poder utilizar, ou utilizar uma interface, né? E aí as duas opções elas poderiam ser utilizadas. Então, com a interface a gente consegue eh, fazer tanto a inversão de dependência, no caso aqui a função, ela não mais depende de um tipo concreto, ela depende de uma interface que é abstrata, e se a gente quiser utilizar as estruturas nessa função, a gente tem que atender essas interfaces. Então, assim, atende a interface, você consegue utilizar essas estruturas na função. Não atender a interface, você já não tem essa possibilidade. E criando a função com estrutura concreta, você fica acoplado aqui, o código fica mais, a dificuldade de troca
de componentes fica bem mais acoplado, bem mais difícil, tá, pessoal? Eu espero ter ajudado aí com esses exemplos aí. Abraço. Valeu.